Coordenação motora, postura, equilíbrio e capacidade de concentração é o que as jovens atletas da patinação artística de Brasília têm de sobra. Tanto que foram convocadas para a seleção brasileira e já representaram o nosso país nos Jogos Sul-Americanos dos Esportes sobre Rodas. E elas ainda têm um mundo para conquistar, com suas piruetas e saltos em coreografias de tirar o fôlego. Eu tenho duas filhas, a mais velha começou a patinar com 5 anos e eu tenho uma outra filha mais nova que seguiu os passos da irmã. Então elas se encantaram com a patinação e não querem largar nunca mais. A patinação artística é um esporte que une técnica e beleza. Consiste em fazer uma dança com bastante leveza sobre rodas. Então, as atletas de patinação elas têm que unir tanto a leveza como a força para poder fazer os giros, os saltos. Quando a pessoa chega aqui iniciante, ela começa a fazer toda a didática de se equilibrar nas rodinhas e tudo, aquela parte básica, né? Depois, com o tempo, vai passando para a questão técnica, para os carrinhos, para movimentos um pouquinho mais complexos e unindo também uma música, uma coreografia, um figurino bacana. Eu tinha uns 7 anos, aí estava tendo aula no ginásio, onde tem as competições de brasiliense. Aí eu vi umas meninas patinando, eu achei muito legal e pedi para meus pais. Aí eles apoiaram e me colocaram e colocaram a minha irmã também na patinação. Então foi assim que a gente foi pegando jeito por isso. Tava eu e minha irmã aqui no clube, aí a gente tava passeando mesmo e a gente viu pessoas patinando e a gente achou muito interessante. E a gente falou, por que não, né? Tipo assim, ter uma experiência dessa e ver como é que acontecia. E a gente começou. Faz 11 anos que a gente patina. Na patinação a gente tem assim, nas competições, a gente tem os elementos técnicos que são obrigatórios daquela categoria, né? Então as pessoas têm que fazer alguns elementos técnicos. E tem a parte que a gente chama de componentes, que é onde tem a performance, né? Que é onde o atleta conta a história, né? Da sua coreografia que ela está patinando, que tem a parte também de coreografia em si, como o desenho da coreografia na pista. Então a gente tem essas duas partes, a parte técnica e a parte de componentes que a gente chama. Eu comecei a patinar, se eu não me engano, foi com 6 para 7 anos, foi aqui mesmo, em Brasília, e a patinação tornou, assim, a minha vida agora. Tudo para mim é patinação, e o que eu mais gosto desse esporte é realmente a junção do esporte, né, da preparação física, do exercício físico, com a dança, com a arte, e é por isso que eu sou completamente apaixonada por isso. Todos os dias, praticamente, a gente brinca que nós treinadores somos um pouco de tudo, né? A gente vira nutricionista, psicólogo, até educador da escola, porque às vezes até perguntas de escola nós fazem. Então essa parte emocional a gente vem trabalhando durante os treinos, né? Aconteceu alguma coisa específica naquele treino, a gente senta, faz uma conversa, ou a gente vê que a pessoa está muito estressada, ou a pessoa está muito cansada, a gente chama, faz uma conversa, faz alguma preparação em grupo, a gente faz definição de metas. Os técnicos vão treinando as atletas de acordo com o desenvolvimento delas. Então, mesmo uma atleta muito nova, se ela tiver um perfil, uma facilidade para determinada modalidade da patinação artística, ela vai sendo trabalhada nesse aspecto. Estou me preparando bastante emocionalmente para poder ir bem e com a mentalidade de ir bem. E os treinos também estão bem fortes. Eu e minha irmã, a gente treina junto, eu sempre tô ajudando ela, tipo, eu arrumo ela para as competições, eu faço tudo. Sempre que dá, eu tô ali com ela para ajudar. A gente treina sempre, todos os dias, são 2 horas, 1h30 os treinos, sempre de segunda a sexta e aulas particulares também. Eu treino 2 ou 3 horas por dia, dependendo do dia. E daí
tem as modalidades, que cada dia tem algumas. De forma básica, a patinação tem 4 tipos de modalidade. Figuras, que consiste em você fazer um desenho no chão, seguindo aquele desenho, então é avaliada a habilidade da atleta nesse aspecto. Existem os livres, que são aquelas competições que têm mais saltos e giros, né? São as mais assim, emocionantes de se ver, porque precisa ter mais destreza no salto. Depois disso tem o free dance, que consiste numa modalidade da atleta dançar na pista, né? Então é uma modalidade com bastante giros, uma coisa mais arritmada. E tem também o solo dance, que consiste em a atleta fazer uma dança, mas que é igual para todas, e fazer aquele diagrama pré-determinado para a competição. Na primeira parte do ano a gente fica um pouco mais focada na parte técnica, porque elas ainda estão entrando no ano. E na segunda parte a gente tenta passar um pouquinho mais para esse outro lado, para elas terem o completo da patinação artística, que é a parte técnica junto com a parte artística. Então a gente fez muitos treinos extras, né? E desde desse último campeonato que a gente até fez treino da seleção brasiliense. Então a gente juntou com atletas de outros clubes, junto com juízes também de Brasília, para dar um feedback mais preciso para elas, de julgamento mesmo. É um motivo de muito orgulho para a gente investe nas meninas desde pequenas, né? Aqui no Yacht Clube de Brasília nós temos mais ou menos 300 patinadoras. Então a escolinha de base é bem forte e quando as atletas começam a despontar e ter bons resultados nacionalmente e fora do país, é motivo de grande orgulho para o clube e também para a cidade, né? Eu já fui para alguns pan-americanos e sul-americanos. Eu já fui para Colômbia competir, eu já fui para Argentina. Sempre é muito bom, né? Você tem que sempre ter outras oportunidades de conhecer outras pessoas, de saber como é o patinar de outras pessoas e criar experiência para você levar para sua vida e aprender com elas. E sempre é uma experiência muito boa poder representar o Brasil. Em 2019 eu fui vice-campeã sul-americana da categoria juvenil. Eu tive muita superação na competição. Então acho que foi uma experiência boa para mim. Até a hora delas entrarem na pista, a gente ainda pode fazer alguma coisa por elas. Quando elas entram na pista, a gente só fica lá como espectadora, né? E ali no cantinho da pista tentando dar um apoio emocional, né? De elas saberem que a gente está ali do lado delas. Então a gente vê o nosso trabalho sendo concretizado, né? E assim, mesmo quando elas não vão muito bem, ou quando elas erram, ou quando elas acertam tudo, sempre é muito emocionante, porque a gente vai passando na nossa cabeça a trajetória daquele ano e o que aquela pessoa fez para conquistar aquele lugar. Então é sempre muito legal, assim, é uma expectativa muito boa quando a gente está lá no cantinho da quadra vendo o resultado acontecer. São 3 minutos que a gente mostra os nossos anos de preparação. Então, tem que ter realmente muita concentração, a gente tem que treinar a concentração, que é muito importante. E é uma coisa que eu ainda, eu me surpreendo a cada competição, percebe? Acaba que a gente compete e nunca é do mesmo jeito, nunca a preparação é igual, mesmo que a gente treine, mesmo que a gente faça o nosso melhor, às vezes não funciona e eu acho que é isso, sabe? Ser atleta é ter que lidar com algum probleminha ou, enfim, seguir em frente. A patinação sempre foi muito forte na parte de São Paulo, né, e na parte do Sul também. E já vem uns anos que Brasília tem crescido. E cada vez mais a gente tem tido representantes de Brasília nesses campeonatos internacionais. Então, para a gente é um orgulho muito grande da gente estar conseguindo fazer Brasília crescer e ter uma visibilidade maior, tanto no âmbito nacional, né, como internacionalmente. Brasília está sendo um lugar que está dando muito suporte pra gente e eu tenho muito orgulho de ser brasiliense, ainda mais pela infraestrutura que a gente tem aqui na cidade. Eu participo da seleção brasileira desde os meus 11 e hoje tenho 19 e eu tenho muito orgulho de tudo, da caminhada e de ser atleta.